Isabel, nós que somos pais, professores, vemos a educação em tempos de web como um grande desafio, né? Sem dúvidas, como lidar com as crianças. E o que você trata nas suas palestras? Quais são as dicas que você dá para pais, para professores em relação a isso? Realmente é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Até então, as sociedades anteriores, elas tinham um princípio que era o seguinte: o adulto tinha um conhecimento que se poderia medir, vamos dizer assim, maior do que o da criança. E a partir da web, de todos os equipamentos, de todos os aplicativos que com elas vieram, o que aconteceu? É muito comum uma criança dominar uma linguagem que seus pais não dominam. E isso desestabilizou a família, desestabilizou alguns princípios de um modo que não foi muito bacana. E veja que aqui a nossa intenção, e a minha principalmente como educador, não é jamais falar mal dessa era e nem dos equipamentos, nem do que a web oferece. Essa entrevista mesmo, esse momento que eu posso estar com pessoas que eu nem imagino, ele só é possível por causa da web, né? Então tem esse aspecto bacana dessa geração. Mas qual é o grande conflito? Quando uma mãe, quando um pai, quando uma avó, quando algumas vezes alguns professores, eles se deparam com uma criança que aparentemente domina uma linguagem que eles não dominam, eles se sentem desestabilizados, porque o lugar do adulto sempre foi o lugar de quem sabe, da criança de quem precisaria aprender. E nesse caso é diferente. E essa desestabilização tem feito com que o adulto recue no processo de educar. Tá? O que significa recuar no processo de educar? Essa mãe, esse pai, esse avô, enfim, essa avó, eles pensam assim: esse menino sabe tanta coisa que eu não sei. Será que isso que eu estou pedindo, isso que aparentemente eu sei, o que eu estou pedindo que ele desenvolva, o que eu quero que ele faça, é adequado? Ainda é adequado? Então, por exemplo, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje, quer ver um discurso muito comum? Algumas mães vão se identificar com isso que eu vou falar para vocês. Por exemplo, uma mãe chega e diz assim: o meu filho é inteligente, é esperto, ele sabe lidar com as tecnologias, ele descobre, por exemplo, nem sabia que meu telefone tinha jogo, ele descobriu que tinha, ele é super inteligente. Por que é que ele não me obedece? Por que é que ele não vai dormir na hora que eu mando? Por que é que ele não faz as lições? Por que é que ele não lê um livro? Então, essa dúvida, essa questão faz com que os pais se desestabilizem e acabem não tendo uma atitude educativa. Ele sabe por que ele não estuda? Porque ele não é convidado a estudar. Sabe por que ele não faz as lições? Porque, de algum modo, ele entendeu que não precisa mais fazer. E talvez até essa família nunca tenha dito isso claramente, mas diz isso através de outras linguagens que essa criança vai compreendendo. Por exemplo, é muito fácil encontrar uma mãe que tem filhos adolescentes e dizer assim: eu vou dormir porque eu não dou conta. Eles acabam, ele acaba, eu fico dizendo para ele ir dormir, desligar o jogo dele, ou desligar o celular, enfim, ele não desliga e eu acabo indo dormir, nem sei que horas ele vai dormir. E o que os professores contam depois? Que eles têm alunos de manhã que têm sono, que não estão, enfim, na aula presentificados. E o mais grave disso tudo é que os pais têm se eximido de trabalhar valores com seus filhos. Não é porque essa criança, esse jovem, sabe usar uma linguagem que ele desenvolveu valores. Ele tem o conhecimento, sim. Aliás, os especialistas em informática nos dão notícia de que esses jovens não têm o conhecimento que os pais imaginam que têm. Pelo contrário, eles têm bastante dificuldade de desenvolver a lógica. Então, eles são experimentadores. Então, eles não têm medo de clicar, de pôr lá e ir clicando. Se der errado, se apagar, eles daí vêm. Ou seja, eles não têm desenvolvido raciocínio da lógica, diferentemente do que as pessoas normalmente pensam. Diz assim: ele entende tudo. Não entende. Ele só mexe com aquilo, ele não tem medo de errar. Diferente de os adultos, nós que pensamos na repercussão de você apagar uma informação importante, apagar um aplicativo que você baixou, enfim.
Então, eu acho que se eu tivesse que pontuar a principal diferença e a principal dificuldade da família hoje frente à web seria essa, de imaginar que seu filho tem um conhecimento superior ao dele. E eu queria dizer a todos vocês que o seu filho pode até saber mexer nos aplicativos, usar os aplicativos muito bem, mas ele precisa de uma coisa que nenhum aplicativo dá a ele, que é compreender o mundo, depreender sentido na vida, aprender valores, por que é que se vive, como se vive, de que modo esta família vive. Isso é uma coisa que não tem aplicativo ainda que consiga ensinar isso para esses jovens e crianças. Em relação aos limites, é necessário impor limites, estabelecer horários para se usar a internet, as tecnologias. Fundamental. Uma pessoa, os limites na verdade são fronteiras relacionais. Uma pessoa sem fronteira relacional, o que ela vai fazer? O que os nossos jovens têm feito com a internet, com os jogos? Recentemente, agora nós ficamos sabendo de uma tragédia, de um menino que morreu enforcado online. Mas nós sabemos de meninos que eu fiquei sabendo essa semana de um menino que tentou matar-se porque ele mandou uma foto dele nu para a menina. E a menina prometeu para ele que não ia, por WhatsApp, prometeu para ele que não ia mostrar para ninguém. A menina só mostrou para o grupo de sala de aula. Quer dizer, o que está acontecendo com essas crianças? Elas não têm limites, elas não desenvolvem fronteira relacional com o mundo adequado. São pessoas que não saíram da relação de eu, como a gente diz, ela com ela mesma. É super importante os pais darem limites, não só em relação às tecnologias, em relação a todas as situações. Em relação ao limite de tempo de uso. Importante. Veja, tecnologia é bom, tá? É uma ferramenta fantástica, é uma possibilidade fantástica. Mas uma criança não pode passar o dia inteiro, a noite toda, o sábado e o domingo inteiro, ou as suas férias inteiras jogando um game ou em aplicativos de relacionamento. É tão importante organizar o tempo que ele fica nos jogos e na web, quanto por exemplo, o quanto ele vai jogar de futebol, o tempo que ele vai ler, distribuir, organizar a vida dessa criança, ajudar que essa criança se organize. Na verdade, tudo que é a mesma coisa não é legal. Você não pode só andar de bicicleta na sua vida, você não pode só jogar futebol, você precisa se relacionar, você precisa, enfim, né? Então assim, uma criança não pode passar o sábado e domingo jogando ninguém, sem falar com ninguém, sem se relacionar. Em relação ao que eles pesquisam, ao que eles procuram na internet, porque assim muitas pessoas acham que seria importante a internet apenas para pesquisas escolares ou para ler jornais, mas essas crianças, adolescentes, procuram muito, por exemplo, redes sociais, aplicativos, jogos. Como você vê isso aí? É maléfico? É benéfico? Como é que se enxerga? É fantástico você poder pegar um aplicativo, por exemplo, de ciências, buscar, ver tudo o que está oferecido ali, você buscar jogos, aplicativos que te ajudam a se localizar na cidade, aplicativos que te mostram onde você está. Eu acho assim, eu volto a dizer, o mundo da web é um mundo fantástico. Mas eu tenho experiência também em consultório, atendo crianças em consultório. Eu quero te dizer que no consultório eu não ofereço nada desse tipo de material, porque ele já tem, tá? Eu nunca vi um jovem, uma criança se recusar a jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de raciocínio, um jogo de cartas. Eu nunca vi uma criança se recusar a trabalhar com sucata. Eu nunca vi uma criança se recusar a, por exemplo, a trabalhar com tintas. Nós estamos aqui agora fazendo esse trabalho numa escola, né, a Madre de Deus aqui de Recife. As crianças estão lá fora brincando, elas estão subindo em balanço, elas estão jogando bola, elas estão correndo. Possivelmente vocês até ouviram o barulho que elas estão fazendo. Então, são crianças que possivelmente vão entrar dentro dos seus carros daqui a pouco e vão ligar e vão ficar olhando um filme
no seu celular ou no próprio carro, enfim. Eu estou dizendo o seguinte, é fantástico, o que precisa é ter um adulto monitorando isso, porque como toda janela, né, a janela abre para fora, tá? Então, ensiná-lo a buscar coisas boas, e para isso uma criança não tem noção, e mesmo um jovem, às vezes os jovens de 16 anos parecem tão adultos, nós sabemos, nós já tivemos 16 anos e sabemos que é uma cabeça de um jovem de 16 anos. Nossos jovens, nossas crianças precisam ser orientados, precisam de adultos que lhes dê limites, que lhes passem valores, que lhes dê parceria, que estejam com eles e que os ensine a buscar as boas coisas. Certo. E redes sociais? Elas são perigosas, elas são adequadas para crianças e adolescentes ou não? Tipo Facebook, Instagram? O tal do mundo do hashtag, né? Olha, eu particularmente eu uso todo tipo de equipamento, participo tenho todos os aplicativos que eu acho bacana, participo de redes sociais, mas eu sei dos limites que preciso dar para isso. Particularmente, eu acho que uma criança não deveria ter, por exemplo, Facebook, tá? Porque eu acho que é uma rede social muito aberta, muito perigosa. Eu penso que o Facebook é uma rede social para pessoas de mais idade. Snapchat, por exemplo, ou sei lá, o próprio Instagram. Eu penso que a criança, particularmente, acho que a criança deveria ser orientada para um outro tipo de atividade na web, né, no tipo de equipamento que ela quer usar, mas não para rede social. E mesmo para jovens, tem muita confusão, que inclusive acaba juridicamente, que os jovens acabam criando por causa de redes sociais. Porque a rede social de relacionamento, ela convida ao impulso, né? Ultimamente, por exemplo, o WhatsApp tem dado bastante problema. Nas escolas, principalmente, o WhatsApp é um aplicativo que ele tem o lado bom e o lado ruim e tem tendido para o lado ruim. Por quê? Porque o WhatsApp é um aplicativo instantâneo, né? De mensagem instantânea, e as pessoas têm uma tendência a ir por impulso. O jovem, principalmente, tem uma tendência a ir por impulso, mas as pessoas, de um modo geral. Isso tem causado bastante problemas. Penso que redes de relacionamento são pessoas que já têm alguma maturidade para se relacionar.